Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil. Estou aqui com você mais uma vez para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 17 de setembro, faremos a leitura no livro de Ezequiel, do capítulo 21 ao 24. Então, vamos para a leitura, Ezequiel, capítulo 21. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. Agora volte-se para Jerusalém e anuncie a mensagem contra o santuário. Profetize contra a terra de Israel e diga: mensagem do Eterno. Eu estou contra vocês. Vou desembainhar minha espada e matar tanto os injustos quanto os justos, visto que estou tratando todos de forma igual. Tanto os bons quanto os maus, todos de norte a sul sentirão minha espada. Todos vão saber que estou falando sério. Assim, filho do homem, comece a gemer. Contorça-se de dor, faça a cena. Quando eles perguntarem por que este gemido, este descontrole, diga, por causa da notícia que está chegando. Vou tirar o fôlego de todos. Os corações ficarão estremecidos, os joelhos tremerão. Sim, está chegando, não há como parar. É o decreto do Eterno Senhor. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, profetize. Diga a eles, o Senhor diz, uma espada, afiada e polida, afiada para matar, polida para brilhar como um raio. Meu filho, você desprezou o cetro de Judá ao adorar os postes ídolos. A espada foi feita para reluzir e ser usada, está afiada e polida, pronta para o matador. Grite e chore, filho do homem, a espada será contra meu povo, os príncipes de Israel e o meu povo, à mercê da espada. Torçam as mãos, arranquem os cabelos. O teste está chegando, porque vocês desprezaram a disciplina, vocês não poderão escapar, é o decreto do Eterno Senhor. Então profetize, filho do homem, bata palmas, chame a atenção deles, diga-lhes que a espada está ferindo 1, 2, 3 vezes. É uma espada para matar, uma espada para o massacre, uma espada implacável, uma espada infalível. Pessoas caindo à esquerda e à direita, caindo como dominó. Pus uma espada assassina em todos os portões da cidade. Reluzente como um raio, sendo usada com violência, corta à direita, golpeia à esquerda. Espada afiada e assassina. Aí vou bater palmas, sinal de que minha ira já passou. Eu, o Eterno, falei. A mensagem do Eterno veio a mim. Filho do homem, abra 2 estradas para a espada do rei da Babilônia. Comece-as do mesmo lugar. Põe um sinal no início de cada estrada. Põe um sinal para marcar a estrada para a espada que leva a Rabá dos Amonitas. Põe o outro sinal na estrada para Judá e para o forte de Jerusalém. O rei da Babilônia está na bifurcação e decide, tirando a sorte para ver qual estrada vai pegar. Ele tenta a sorte pelas flechas, consulta os ídolos do lar, examina o fígado de um bode. Ele abre a mão direita e a sorte diz: vá em direção a Jerusalém. Então ele se põe a caminho com seus arietes, pronto para matar, fazendo soar o grito de guerra, derrubando as portas da cidade, construindo rampas. As autoridades de Judá, que também fizeram juramentos, vai parecer uma previsão falsa, mas ele as lembrará da sua culpa e elas serão capturadas. Então o Eterno Senhor diz: é isto. Seu pecado agora está exposto para que todos vejam o que vocês têm feito. Por isso vocês serão levados prisioneiros. Ó Zedequias, príncipe blasfemo e mau de Israel, o tempo acabou. É dia de pagamento do castigo, o Eterno diz. Tire a coroa da cabeça. Já acabou a rotina do dia a dia. O vencido será promovido e o vencedor será deposto. Ruínas, ruínas, ruínas. Vou transformar o lugar todo em ruínas. E em ruínas permanecerá até que venha aquele dia que o terá por direito. Nesse dia, entregarei a ele o lugar. Mas sua missão, filho do homem, é profetizar. Diga a eles:
Esta é a mensagem do Eterno Senhor contra os amonitas e contra seus insultos cruéis. Uma espada, desembainhada para matar, afiada como uma navalha, reluzente como um relâmpago, apesar da visão falsa e da mentira que circulou em Amon. A espada cortará pescoços amonitas, para os quais é dia de pagamento do castigo. Põe a espada de volta na bainha, eu os julgarei na sua terra natal, na terra em que vocês cresceram. Descarregarei minha ira sobre vocês, soprarei a raiva quente na sua nuca. Entregarei vocês a homens perversos, experimentados na tortura. Vocês acabarão como lenha, cadáveres encherão sua terra. Nem mesmo uma lembrança sobrará de vocês. Eu, o Eterno, disse isso. Ezequiel, capítulo 22. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. Você julgará esta cidade sanguinária ou não? Responda-me, você a julgará? Faça isso. Confronte-a com todas as suas obscenidades repugnantes. E diga a ela, o que o Eterno, o Senhor, diz é isto. Você é uma cidade assassina na essência e está pedindo castigo. Você é uma cidade obcecada pelos ídolos, que nem deuses são, e por isso está imunda. Em todas as suas matanças você acumulou culpa por ter feito tantos ídolos. Você se tornou asquerosa, forçou um fim prematuro de sua existência. Eu a farei motivo de piada entre as nações. Você será ridícula, ridícula. De perto e de longe zombarão de você, por ser infame pela imundície e notória pelo caos. Suas autoridades, os príncipes de Israel, competem no crime. Vocês são uma comunidade que é atrevida para com os pais, cruel com os estrangeiros, opressora dos órfãos e das viúvas. Vocês desprezam o que é sagrado e profanam os meus sábados. Entre vocês só há quem despalhe mentiras e derrame sangue, que segue para as colinas em grupo, atrás dos santuários do sexo, nos quais pecam de forma desenfreada. O incesto é comum. Os homens forçam as mulheres a não se importar com nada. É uma anarquia. Ninguém é de ninguém. Nessa orgia vale tudo. Vizinha, nora, irmã. O assassinato pode ser encomendado pelo preço de tabela. Os juros abusivos não têm limite. A extorsão virou coisa corriqueira. E vocês se esqueceram de mim. É o decreto do Eterno Senhor. Agora vejam. Bati palmas, chamando a atenção de todas para a ganância voraz de vocês e para a sua crueldade sanguinária. Será que vocês conseguem continuar assim? Serão capazes de continuar depois que eu começar a tratar de vocês? Eu, o Eterno, falei, vou pôr um fim nisso. Lançarei vocês aos 4 ventos. Eu os espalharei por todo o mundo. Darei um fim radical à sua vida de imundícies. Vocês serão profanados, sujos com a própria lama, à vista das nações, e vocês reconhecerão que eu sou o Eterno. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. O povo de Israel é escória para mim. São os restos inúteis de cobre, estanho, ferro e chumbo, deixados na fornalha. Um monte inútil de refúgio. Então, diga a eles, o Eterno Senhor falou. Visto que todos vocês se tornaram refúgio, estejam de sobreaviso. Eu os reunirei em Jerusalém, assim como os homens ajuntam prata, cobre, ferro, chumbo e estanho na fornalha e sopram fogo neles para fundi-lo. Na minha ira eu os reunirei e os fundirei. Soprarei sobre vocês o fogo da minha ira para fundi-los na fornalha. Assim como a prata é fundida, vocês serão derretidos. Escutem isso muito bem, então reconhecerão que eu, o Eterno, descarreguei minha ira sobre vocês. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem, diga a esta terra, você é uma terra que no tempo da minha ira não recebeu chuva alguma, nem mesmo uma chuva de primavera. Seus líderes ficaram desesperados, como leões que vagueiam, saqueiam e matam indiscriminadamente. Eles roubaram e saquearam, deixando muitas viúvas no seu rastro.
Seus sacerdotes violaram minha lei e profanaram as coisas sagradas. Eles não sabem a diferença entre o sagrado e o profano. Dizem que não há diferença entre o certo e o errado. Desprezam meus sábados sagrados e me profanam quando tentam me rebaixar ao nível deles. Seus políticos são como lobos que rondam, matam e também vorazmente tudo o que eles querem. Seus pregadores dão cobertura aos seus políticos, fazendo de conta que receberão visões e revelações especiais. Eles dizem: o que o Eterno Senhor diz é isto, quando o Eterno não falou nenhuma palavra. A extorsão é corriqueira, o roubo é geral, a exploração de pobres e necessitados é comum. Os estrangeiros são jogados de um lado para o outro e não têm acesso à justiça. Procurei alguém que pudesse se posicionar em meu lugar contra tudo isso, alguém que construísse as defesas da cidade, que tomasse uma posição por mim, se pusesse na brecha e protegesse essa terra para que eu não tivesse de destruí-la. Não achei ninguém. Então vou derramar minha ira sobre eles, vou queimá-los com minha ira até que fiquem ressecados. Consequência de tudo o que fizeram é o decreto do Eterno, o Senhor. Ezequiel capítulo 23. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. Havia 2 mulheres, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito, tão jovens e já prostitutas. Seus peitos foram acariciados, seus seios afagados. A irmã mais velha se chamava Oolá e a mais nova, Oolibá. Elas eram minhas irmãs e deram à luz filhos e filhas. Oolá é Samaria e Oolibá é Jerusalém. Oolá começou a se prostituir enquanto ainda era minha. Ela deu vazão aos desejos e foi atrás dos amantes assírios, homens do exército de elegantes uniformes, azuis, embaixadores, governadores, jovens de boa aparência montados em belos cavalos. O desejo dela era desenfreado. Ela era prostituta da elite assíria e ainda acrescentou a sua imundície aos ídolos daqueles a quem ela se entregou no seu desejo. Ela se assegurou. Sua prostituição, que começou quando ainda estava no Egito, nunca foi abandonada. Ela dormiu com homens que brincavam com seus seios e, como ela, extravasaram seu desejo. Por isso eu a abandonei a seus amantes assírios, pelos quais ela estava tão obcecada. Eles arrancaram as roupas dela, tiraram seus filhos e então, humilhação final, a mataram. Entre as mulheres, seu nome passou a ser vergonha. O juízo da história contra ela. A irmã dela viu tudo isso. Mas acreditem, se tornou ainda pior que sua irmã na imoralidade e na prostituição. Ela também ficou cheia de desejo pelos assírios, embaixadores e governadores, homens do exército e elegantes uniformes e montados em belos cavalos. A elite assíria. Vi que ela também tinha se entregado à imundície. As 2 seguiram o mesmo caminho. Mas Oolibá ultrapassou sua irmã. Quando ela viu as imagens dos babilônios esculpidas em relevo nas paredes e pintadas de vermelho, com cintos extravagantes na cintura, turbantes elaborados na cabeça, todos eles parecendo importantes, os famosos babilônios, ela ficou cheia de desejo e enviou convites a eles na Babilônia. Os babilônios vieram correndo com ela, praticaram todo tipo de imoralidade e tornaram-na impura por completo. Depois que eles a contaminaram, ela perdeu o interesse por eles. Então, ela veio a público com sua imoralidade. Ela exibiu sua nudez ao mundo. Eu virei as costas para ela, como havia feito com sua irmã. Mas isso não a segurou. Ela intensificou sua prostituição como nunca. Ela se lembrou de quando era jovem, do tempo em que começou a se prostituir no Egito. Isso atiçou seu apetite por amantes mais robustos, vulgares e violentos, garanhões e obcecados. Ela teve desejo de repetir as proezas sexuais da sua mocidade no Egito, onde seus firmes seios haviam sido acariciados e afagados. Por isso, Oolibá, esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Incitarei os seus antigos amantes contra você, amantes dos quais você se cansou e abandonou.
desgostosa. De todo lado, eu os trarei para atacá-los, os babilônios e os caldeus, os homens de Pecode, de Soá e de Coá, além de todos os assírios, homens jovens de boa aparência, embaixadores e governadores, oficiais da elite e celebridades, todos eles montados em belos e valentes cavalos. Eles descerão contra você, no norte, armado entre os dentes, trazendo carros e tropas de todos os lados. Entregarei a tarefa do julgamento a eles. Eles castigarão você de acordo com as regras deles. Contra você, me levantarei implacavelmente enquanto eles a atacam com violência. Eles mutilarão você, decepando seu nariz e suas orelhas, matando ao fio da espada. Eles aprisionarão seus filhos e os demais serão queimados. Eles arrancarão suas roupas e roubarão suas joias. Vou dar um basta no seu sexo imundo, na vida de prostituição que você começou no Egito. Nunca mais você olhará com simpatia para a prostituição. Você já não se lembrará do Egito com um brilho nos olhos. Uma mensagem do Eterno Senhor. Estou a ponto de entregar você aos que a odeiam, aos que sentem repulsa por você. Eles a tratarão com ódio e a deixarão nua em público, seu corpo de prostituta expostos à luz do dia. Ficará exposta à sua imoralidade. Sua sordidez levou você a esse ponto. Porque você se prostituiu com nações pagãs e se tornou imunda como os ídolos delas, que nem deuses são. Você imitou a vida da sua irmã, agora vou deixar que você beba o cálice que ela bebeu. Esta é a mensagem do Eterno Senhor. Você beberá o cálice da sua irmã, um cálice fundo como um abismo e da largura do oceano. Você será evitada e ridicularizada enquanto estiver bebendo deste cálice cheio até a borda. Você estará bêbada de cair e lágrimas rolarão dos seus olhos enquanto estiver bebendo este cálice de terror. É o cálice da sua irmã Samaria. Você o beberá até a última gota. E então o quebrará e comerá os pedaços e acabará mutilando os próprios seios. Eu dei minha palavra, decreto do Eterno Senhor. Por isso o Eterno Senhor diz, visto que você esqueceu tudo sobre mim, deixando-me em segundo plano, agora você precisa pagar pelo que fez. Pagar por sua vida de sexo sórdido e prostituição. O Eterno me disse, filho do homem, você vai confrontar o Olá e o Olibá com os atos que elas praticaram. Faça-as encarar suas terríveis obscenidades, desde o adultério até o assassinato. Elas cometeram adultério com seus ídolos que nem deuses são, sacrificaram os filhos que me deram para alimentá-los, mas ainda profanaram meu santuário e meus sábados sagrados. No mesmo dia em que sacrificaram seus filhos aos ídolos, entraram no meu santuário e o profanaram. Foi isso que fizeram na minha casa. Antes disso, elas ainda enviaram convites por mensageiros especiais. A homens de lugares distantes, é claro, eles vieram. Eles se banharam, se maquiaram, se vestiram roupas provocantes. Depois se deitaram em camas suntuosas, aromáticas, com incenso e óleos. Meu incenso e meus óleos. A multidão se reuniu aos solavancos, todos bêbados. Eles adornaram as irmãs com braçaletes e tiaras. E eu disse, ela não presta mais para o sexo. Mas isso não os impediu. Eles continuaram batendo à porta dia e noite, como fazem os homens quando estão atrás de uma prostituta. Foi assim que usaram o Olá e o Olibá, as prostitutas decadentes. Os homens justos pronunciarão juízo contra ela, anunciando sentenças por adultério e assassinato. Esta foi a obra da vida delas, o adultério e assassinato. O Eterno diz, soltem uma multidão contra elas, terror, saque, que a multidão as apedreje e corte em pedaços, que mate todos os seus filhos e queime suas casas. Eu darei
um fim ao sexo sórdido nesta terra, para que todas as mulheres sejam advertidas a não imitar vocês. Vocês pagarão o preço por tanta imoralidade, pagarão pelos seus negócios promíscuos com os ídolos e perceberão que eu sou o eterno Senhor. Ezequiel capítulo 24. A mensagem do Eterno veio a mim no dia 10 do 10º mês, no 9º ano. Filho do homem, anote esta data. O rei da Babilônia fez o cerco a Jerusalém exatamente nesse dia. Conte a esse bando de rebeldes a seguinte história. Põe a panela para ferver, encha-a com água, coloque pedaços de carne nela, os melhores pedaços, na coxa e no peito do boi. Escolha os melhores ossos para a sopa, das melhores ovelhas do rebanho. Amontoe lenha debaixo da panela, leve tudo a ferver e cozinhe a sopa. O Eterno Senhor diz: desgraça a cidade do assassinato, a panela grossa de escória. Deu uma sujeira que não pode ser lavada. Esvazie a panela, pedaço por pedaço. Não se importe com quem ganha o quê. O sangue dos assassinatos manchou a cidade inteira. O sangue corre solto nas pedras das ruas e ninguém se preocupa em lavá-las. O sangue está em plena rua à vista de todos, para provocar minha ira, para desencadear minha vingança. Por isso o Eterno Senhor diz isto. Por isso o que o Eterno Senhor diz é isto. Desgraça a cidade do assassinato. Eu também vou ajudar a juntar a lenha. Empilhem a lenha bem alto, acendam um fogo, cozinhem a carne, temperem bem, derramem o caldo e depois queimem os ossos. Então colocarei a panela vazia nas brasas e a aquecerei até que fique vermelha e o bronze fique incandescente. Assim a impureza sairá. E a corrupção será queimada e eliminada. Mas não há esperança, já passou do ponto, a sujeira é grossa demais. Sua sujeira entranhada é seu sexo imundo. Eu queria purificá-la, mas você não me deixou. Não farei mais nada para purificá-la até que minha ira tenha passado. Eu, o Eterno, disse, eu farei. Não vou me conter. Minha compaixão acabou. Não vou mudar de ideia. Vocês estão recebendo exatamente o que merecem. É o decreto do Eterno Senhor. A mensagem do Eterno veio a mim, filho do homem. Estou prestes a tirar de você o prazer da vida. Será um choque, eu sei. Mas, por favor, sem lágrimas. Guarde sua tristeza para você. Nada de lamento em público. Vista-se como sempre e faça seu trabalho, sem os típicos rituais fúnebres. Preguei ao povo de manhã e naquela noite minha esposa morreu. Na manhã seguinte, fiz conforme as ordens recebidas. As pessoas vinham me questionar, curiosas. Conte-nos por que você está agindo desse jeito. Tem alguma explicação? Então contei. A mensagem do Eterno veio a mim dizendo, conte à família de Israel. O que o Eterno Senhor está dizendo é isto. Vou profanar meu santuário, sua fortaleza firme, o prazer da sua vida, o desejo do seu coração. Os filhos que você deixar para trás morrerão. Então vocês farão exatamente como eu fiz, não farão nenhum ritual fúnebre. Vocês se vestirão como sempre e farão seu trabalho normalmente, sem lágrimas. Mas seus pecados os consumirão de dentro para fora e vocês gemerão entre vocês. Ezequiel será o seu exemplo. Assim como ele fez, vocês farão. Quando isso acontecer, vocês reconhecerão que eu sou o Eterno Senhor. E você, filho do homem, no dia em que eu tirar o refúgio do povo, sua grande alegria, o prazer da sua vida e que eles mais desejavam com todos os seus filhos, naquele exato dia, virá um sobrevivente e dirá o que aconteceu com a cidade. Você romperá o silêncio e começará a falar de novo quando conversar com ele. Você será um exemplo para eles e eles reconhecerão que eu sou o Eterno. Somente até aí, meus irmãos. Fique conosco. A paz do Senhor. Até a próxima leitura.